Olá, pessoal! Então, estamos começando esse painel aqui, que eu estou com uma felicidade muito grande de estar participando, que é justamente com o Leonardo. É o Willy? É o Wiley? Como é que se pronuncia? Como é que é? Vili. E não Vili, se olha preocupe só. que todo mundo já errou isso na história da minha vida. Já falaram todas as combinações. Olha só, estamos aqui com o Leonardo Vili, que ele é da Niantic, que é do escritório nacional aqui da Niantic, que trabalha para essa empresa que é a produtora do Pokémon GO, que é esse jogo mobile que a gente tanto ama. Vamos hoje conversar um pouquinho aqui sobre isso, sobre um pouco da Niantic no Brasil, enfim, como que as coisas estão acontecendo por aqui. Mas primeiro, Léo, já vou na intimidade, tá? Desculpa, sou desses. Não, tranquilo, é só Léo, eu prefiro Léo mesmo. Ótimo. Léo, antes de falar da Niantic em si e tal, eu queria saber um pouquinho de você, da sua relação como fã de Pokémon. Eu nem vou perguntar se você realmente é fã, porque eu já vejo um Bulbasauro aí, a camiseta aí tá com os iniciais, então eu queria saber qual foi seu primeiro contato com Pokémon, quando você conheceu Pokémon e essa paixão rolou, como é que foi essa história aí com Pokémon na sua infância, assim? Então, o Pokémon começou mesmo na minha infância, desde que eu era bem pequenininho, eu tinha uns 5, 6 anos. E aí começou quando eu juntei o dinheiro para comprar o meu primeiro Game Boy, baseado em mesadinha dos pais e dinheirinho que eles foram juntando. Já eu juntei tipo uns R$ 80 para comprar um videogame usado de um vizinho meu, da mesma rua. Foi todo o dinheiro da minha vida na época, e daí eu comprei um Game Boy que tinha uma fita que tinha os 3 jogos de Pokémon que eu não conhecia na época, não sabia nem o que era bem pequenininho. E tinha os três jogos, o Red, Blue e Yellow. E foi ali que começou a minha trajetória. Começou com o Bulbasauro, foi o meu inicial. Então sinto muito pra quem gosta dos outros, vocês estão errados. Mas é brincadeira. Eu sempre escolhi o Bulbasauro, o meu inicial favorito. Bulber tá até hoje comigo. Meu primeiro Bulbasauro do Pokémon GO eu chamei de Bulber, assim, infelizmente eu transferi ele. E tá me acompanhando. E aí eu tenho Poxa, várias memórias desde... Infelizmente, né? Foi parte da trajetória. Mas eu tenho várias memórias de Pokémon da minha infância também, de tipo, ver na casa da minha avó com os meus primos, assim, assistir o anime. Teve uma época que eu fiquei muito viciado no TCG também, e claro, o Pokémon GO, em 2016, eu fiz uma conta na App Store da Nova Zelândia ou da Austrália para poder jogar quando lançou olha internacionalmente. só. E aí eu joguei por aquela uma semana muito feliz, de tipo, caraca, essa é a coisa mais legal do mundo. E aí depois eles bloquearam no Brasil, porque não houve lançamento oficial, eu não era da Niantic na época. E aí quando lançou oficialmente eu voltei a jogar e foi aquela febre de, tipo, todos os meus vizinhos, a galera do futebol, a galera da igreja, a galera do samba, todo mundo jogando Pokémon GO de uma maneira muito inexplicável às 11 da noite, no meio da rua, assim. Foi uma febre muito legal e saudades daquilo que a gente já viveu. Não, sim. Eu lembro que foi bem no lançamento de Pokémon GO, acho que foi no ano que teve Jogos Olímpicos, alguma coisa assim. E eu lembro que tinha uma igrejinha perto do apartamento onde eu morava, e, tipo, tava o pessoal numa pracinha da igreja com um carro, e assim, ouvindo narração pelo rádio dos Jogos Olímpicos, e uma galera, tipo assim, umas 50 pessoas jogando Pokémon GO, porque tinha 4 Pokéstops naquele lugar. Então, assim, aquela época, ela foi muito maravilhosa. Eu tenho um carinho também dessa época que foi bom quando todo mundo começou a gostar de Pokémon ao mesmo tempo. E aí, eu queria te perguntar, então, você falou que nessa época você trabalhava na Niantic, né? Como foi que você chegou na Niantic? Como é que aconteceu isso? E qual foi a sua reação quando descobriu que, nossa, eu vou trabalhar com Pokémon GO? Então, eu já tinha mudado para São Paulo, mudei de São Paulo para trabalho, eu sou do Rio. E aí eu tava procurando emprego, mandando currículo para outros lugares. Eu já jogava Pokémon GO há um tempo. E tava nos grupos de WhatsApp das comunidades e alguém mandou em alguns grupos de tipo, na gente que tá contratando no Brasil e no México. E aí era um link assim, cliquei no LinkedIn, mandei meu currículo e acho que algumas semanas depois o meu chefe atual, o Omar, que algumas pessoas da comunidade devem conhecer, ele é muito ativo no Twitter e já veio aqui no Brasil algumas vezes, ele começou o processo de entrevista e o nosso primeiro dia oficial mesmo foi muito incrível e bem assustador também. Ele estava terminando de contratar a gente, então ele não tinha fechado ainda o processo, mas chamou eu e o outro menino que trabalhava no nosso time, o Aramis, também um pouco menos ativo no Twitter, mas também tá lá. A gente foi pro Ibirapuera no dia do Community Day do Larvitar, que foi um dos maiores até então, assim, tipo, foi um dos mais populares. E nesse dia o nosso chefe, que é o Omar, ele tinha vindo pro Brasil, trazendo junto com ele na mala uns 2.000 posters de Pokémon GO. E ele falou, gente, eu quero ver como é que é o mercado daqui, eu quero ver como é que as pessoas jogam, se as pessoas gostam mesmo de Pokémon. Os números estão muito, muito bons no nosso tracking, mas eu quero ver na vida real. Então ele levou a gente pro parque,
a gente trouxe uma equipe nossa que a gente contratou no dia, de pessoas que moravam na minha república na época. Fomos todos pro Ibirapuera e começamos uma distribuição desses pôsteres e de tudo lá. E foi um dia que tipo, tinha 5 mil pessoas no parque. No momento que eles viram que tinha alguma coisa oficial da Niantic, que virou um caos, todo mundo veio pra cima da gente. E o meu chefe saiu de lá. Beleza, temos com certeza que investir aqui e vocês estão contratados, vocês começam já a partir de agora e desde isso foi em 2018 e desde então foi muita coisa que aconteceu, muita coisa diferente, coisas legais, coisas difíceis, mas um processo muito bacana. Cara, que legal. Vocês dois foram os primeiros funcionários da Niantic no Brasil, e então vocês abriram aqui. Como é que foi esse movimento também da Niantic de beleza? Né, eu entendi que o cara viu, porque, assim, brasileiro é apaixonado. Um troço que a gente é apaixonado. Então, acho que a gente conquista qualquer pessoa de fora, se ela vê a gente, amor. Então, como é que foi, você falou desses desafios, né? Como é que foi esse desafio principal de, tipo, tá, a Niantic, então, não tem nada no Brasil. Sou eu. E agora? Então, tudo começou, na verdade, justamente porque as pessoas são apaixonadas, porque os jogadores do Brasil e da América Latina como um todo são apaixonados. E, literalmente, de tanto eles tweetarem descobriram o Omar no Twitter e o John Hanke, o presidente da Niantic, de tanto eles tweetarem sobre o Brasil, sobre o México, sobre a América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, de como tem jogadores aqui. O nosso chefe, Omar, que ele é colombiano e mora desde sempre nos Estados Unidos, ele viu isso e ele tem também, claro, uma conexão especial com a região. Ele viu isso e eles levantaram essa bola internamente, de que, tipo, poxa, a gente tem uns mercados que estão performando legal, mas a gente não tem nada lá, então o que a gente pode fazer sobre isso? E é claro que foi o começo de um escritório pequeno, de poucas pessoas, uma equipe inicial muito, muito pequena, que aos poucos. Inclusive, acabamos de ter as primeiras reuniões com o nosso mais novo contratado, que fica na Índia, que é uma coisa muito legal. Posso falar até sobre isso um pouco mais depois, de como o nosso escopo de trabalho mudou ao longo dos anos, e a gente deixou de ser só Brasil, só São Paulo e Rio, só Brasil, só América Latina, e está se expandindo para mais países do mundo no que a gente faz no nosso dia a dia. E foi isso, foi uma trajetória que começou com uma equipe pequena e com um país gigante para a gente cuidar, e foi realmente um desafio, e o nosso escopo de trabalho mudou muito desde então. Eu lembrava que nos meus primeiros dias eu separava uma hora para responder DM do Twitter, para ver o que as pessoas estavam falando, entender quais eram os problemas, entender o que elas estavam fazendo, o que eu podia fazer, e eu tomei muito esporro por coisa que eu não podia falar, por coisa que eu não podia comentar, porque eu sempre fui muito animado com isso de, tipo, caraca, quero fazer, quero responder, quero ajudar as pessoas, e claro que tem as regras internas, e até a gente aprender isso tudo, trabalhando remoto com a maioria da equipe nos Estados Unidos, foi muito difícil no começo, mas foi um processo que fez a gente crescer muito, fez a gente aprender muito, com sempre altos e baixos, mas sempre com as pessoas muito apaixonadas. Isso é uma coisa que eu sempre falo, de que, tipo, todo mundo sabe que todo mundo é muito apaixonado, mas eu digo que as pessoas são apaixonadas pelo Pokémon GO e reclamam tanto no Twitter e elogiam tanto no Twitter e em todas as redes sociais, porque elas se importam. Tipo, se elas não dessem a mínima pro jogo, elas não iam falar nada, o jogo ia estar ou ótimo ou ruim, e elas simplesmente não iam falar. Mas quando elas pedem por melhoria, pedem por modificações, é porque elas se importam muito com o jogo, elas querem ver aquilo no melhor jeito possível, da melhor forma para elas, então é por isso que elas falam tanto, e isso é uma coisa essencial pro nosso trabalho, ouvir as pessoas, tentar fazer aquilo que a gente pode, entender as limitações do que a gente não pode, tentar se comunicar mais do que a gente pode às vezes, e menos do que a gente gostaria, com certeza, mas isso é o nosso trabalho, é realmente interagir com as pessoas da região, desde sempre, e agora com mais regiões pra gente interagir. Sim, e como é que é esse dia a dia? A sensação de, tipo, eita, é Pokémon. Você acordar assim e falar, nossa, qual que é a minha pauta? Pikachu. O meu dia a dia, na verdade, ele começa com acordar e me arrumar e passear com o cachorro. Não, mas é basicamente isso. Mas muito do meu dia é reuniões ir para reuniões. Isso, para quem já trabalhou em empresa grande e internacional, sabe que o dia a dia é muito esse, entrar em um monte de reuniões que poderiam ser um e-mail, mas em muitas reuniões sérias também. Mas uma boa parte do meu dia, na verdade, tem a ver com o planejamento tanto de ações quanto o planejamento mais estratégico, de que, tipo, sempre voltado naquilo que é o que eu posso fazer nessa região específica, muitas vezes no Brasil, na maioria das vezes, no Brasil, para melhorar as condições do jogo, para ajudar as pessoas e criar coisas novas e trazer coisas para cá. Então, no começo, o nosso trabalho era muito mais voltado com atividades de marketing, para poder falar diretamente com o público e com os jogadores. E os exemplos eram aquelas atividades que a gente fazia quando era, podia se aglomerar nos dias comunitários. Saudades. Muitas saudades. A gente ia para os parques
parques em vários estados do Brasil. Teve uma vez que a gente fez 20 cidades ao mesmo tempo, a gente expandiu nosso time para 20 cidades e entregou pôster em todos esses lugares na América Latina inteira. E aí a gente viu, cara, tem muita gente jogando, tem muita gente se divertindo, tem muita gente engajada aqui, que mais a gente pode fazer? E foi aí que surgiu o Safari Zone. Então, no começo, o nosso trabalho era muito voltado diretamente com as comunidades, com os jogadores, com os criadores de conteúdo, em estratégias para crescer o jogo ainda mais aqui na região e interagir justamente com essas pessoas, com essa coisa única. Porque, tipo, você não tem isso em todo lugar, você não tem um público engajado, tão engajado quanto aqui em várias outras regiões. Não é em todo o país que você pode ir num parque num sábado, num domingo, de manhã ou de tarde, e ver o lugar lotado de gente jogando Pokémon. E, bom, hoje em dia você não pode ir em lugar nenhum para fazer isso. Mas na época foi uma coisa muito bacana e que só acontecia aqui e que a gente resolveu criar justamente essa interação com a comunidade. Como é que a gente pode ir nos dias comunitários e depois como é que a gente expande isso para mais coisas como eventos oficiais, como parcerias e outras atividades. Você comentou do Safari Zone, né, que a gente teve em 2019, e eu queria saber um pouquinho do backstage. Como é que foi produzir esse evento, trazer, aprovar, qual foi a visão da Niantic com relação a isso para o Brasil e como que isso ecoou depois do evento para a importância do Brasil dentro da Niantic e para o Pokémon GO? Como eu falei, o processo começou após esse primeiro período de interagir com as comunidades e ver que o mercado e os jogadores estavam muito animados, estava todo mundo numa febre incrível de Pokémon e a gente queria trazer uma coisa a mais, assim, como se fosse o grande finale desses primeiros 6, 8 meses que a gente tinha. E aí a gente começou pensando nisso como um festival de primavera e a gente foi se reunindo diretamente com os nossos contatos de várias cidades diferentes, literalmente para ver como é que era a disponibilidade, como é que era a questão de prefeitura, porque a gente com certeza trabalhou com todos os órgãos públicos para fazer acontecer o evento e várias cidades têm limitações muito grandes para fazer isso e outras com limitações menores. E Porto Alegre foi uma cidade que teve de braços abertos para a gente desde o começo. Então, a gente começou se reunindo com a prefeitura e com os órgãos públicos do lugar, com empresas interessadas em fazer evento, empresas que faziam carnaval lá em Porto Alegre, e a gente viu que eles estavam muito interessados em fazer e a gente decidiu, cara, vamos fazer um evento, a América Latina tá no momento certo, a gente sabe que Porto Alegre não é exatamente no centro para todo mundo, mas era uma cidade muito boa porque dava para os jogadores virem de quase todos os lugares na medida do possível. A gente sabe que viajar no Brasil é muito caro, que viajar de outros países da América Latina é muito caro, mas a gente tentou achar um local que fosse central para muita gente, tanto no Brasil quanto fora, da Argentina, do Chile, de países mais próximos, assim. E aí o processo foi esse de se reunir diariamente, por muitos dias e muitas noites, em claro, com os órgãos públicos, planejando como seria o evento, como a gente traz a empresa que faz eventos pra gente aqui pro Brasil, como que a gente faz o que a gente faz lá fora, aqui no Brasil, mas com um pouquinho de cara de Brasil. E aí eu e o outro menino, o Aramis, na época, a gente literalmente se mudou pra Porto Alegre, a gente passou 3 meses lá direto. Nossa! Porque era tanta reunião com o órgão prefeitura, com tudo, que fazia muito mais sentido a gente estar lá. Então a gente se mudou para lá no final do ano, a gente voltou cada um pro seu canto, eu pro Rio e depois voltou de volta no começo de janeiro, e aí no fim de janeiro foi o evento. Então foi um processo exaustivo, mas muito, muito legal, porque eu sempre gostei de organizar eventos, e organizar um evento de Pokémon foi, sim, a coisa mais incrível de todas. Era tipo, ok, qual é a figura do Pokémon ou do professor Willow que a gente vai usar aqui para botar aqui na decoração? Quais vão ser os Pokémons que vão aparecer? E a gente lutando para ter mais coisa e dizendo, não pode ser tudo que vocês querem também. Então tem sempre esse balanço de, tipo, a gente tá muito animado e querer entregar tudo e claro, a gente precisa pensar que o Pokémon GO é feito para ser, e a gente gosta muito de falar isso, um jogo que vai continuar, assim, a gente quer que as pessoas continuem jogando, continuem aproveitando e continuem tendo essa experiência que só esses jogos da Niantic conseguem ter de reunir pessoas no mundo real. Então, o processo do Safari Zone foi bem cansativo e foi muito legal, e os resultados também foram bacanas, internamente foi um sucesso, foram mais de 1.000 pessoas nos 3 dias de evento, pessoas de vários países diferentes, a gente da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Espanha. Nossa! Foi uma coisa muito incrível que a gente viu. A gente não esperava, assim, a gente não sabia. O nosso maior medo era, cara, se ninguém vir, se ninguém aparecer, a gente não fez isso pra nada. E o problema é que, assim, como o evento durava o dia inteiro, as pessoas foram vindo ao longo do dia. Então a gente realmente chegou de manhã lá e tinha muita pouca gente. E a gente mandava um pro outro e, tipo, cara, não acredito. Mas aí ao longo do dia as pessoas vinham e tanto na hora das fotos lotava todo mundo. A gente conseguia juntar todo mundo pras fotos, foi muito bacana, foi um calor incrível. Porto Alegre é muito mais quente do que vocês imaginam. Eu posso falar com propriedade sobre calor, e Porto Alegre está no top 3 ali, certamente, de lugares mais quentes, mas lugares mais receptivos também. A comunidade de Porto Alegre abraçou a causa, os grupos de WhatsApp estavam inacreditáveis,
os dias de evento, foi muito bacana. Internamente foi visto como um sucesso e a gente queria fazer mais dessas ativações, e eu falo ativações porque é termo técnico, a gente usa muito, então eu tô com vários vícios de linguagem, de coisa técnica, vocês me desculpem por isso. Mas a gente queria fazer várias atividades, várias coisas aqui, para depois do Safari, o que mais a gente poderia fazer. Nosso sonho ainda de um dia, quem sabe, um GoFest e pós-pandemia, quem sabe, cruzando os dedos para ver se acontece. Mas não somente de eventos. Depois disso, a gente abriu portas para outras coisas, como a parceria com o McDonald's, como a parceria com a Claro agora. Sim, eu agradeço bastante o Pokéstop do McDonald's, que me dá sempre missão de poeira estelar, porque, olha, tem um aqui perto de casa, eu vou sempre lá dar uma rodadinha, pego ali a missão, faço minhas 1000 poeira estelar, perfeito. Então, o evento, o Safari Zone, botou a gente mais no mapa, porque tem muito essa concepção de algumas pessoas de que, Pokémon GO foi aquele negócio em 2016, ninguém mais joga isso. E, na verdade, o que a gente viu foi que, tipo, ano passado a gente nunca teve tantos jogadores quanto naquele momento. Então, foi realmente uma coisa que a gente foi mudando e que o Safari Zone em Porto Alegre ajudou a abrir as portas. E é uma coisa que, se possível, no mundo pós-pandemia, a gente adoraria repetir. Sim. E falando nisso, né, não tem como falar de Pokémon GO sem puxar o efeito da pandemia do Covid-19, né, afeta diretamente um jogo que promove interação, né, física, contato e aglomeração com as pessoas. A gente sabe que isso impactou muito o jogo, mas no seu trabalho em especial, como que a pandemia atrapalhou isso? E eu imagino que pelo GoFest haveriam até outros projetos que podiam estar evoluindo para o Brasil e que, agora congela. E como que foi esse desafio de se adaptar? Porque a gente não deixou de ter novidades, né? A gente teve esse ano um evento de carnaval, foi aqui, né, um dos eventos exclusivos da nossa região. Como é que foi esse processo de se inovar e pensar, temos que pensar em coisas para atender o público brasileiro, mas lidando com essa questão da pandemia? Esse momento da pandemia foi muito difícil para todo mundo. A primeira coisa que foi feita em todos os lugares foi fechar os escritórios. Isso foi para a Niantic no mundo inteiro. Então, todos os nossos escritórios em todos os países fecharam. E a gente começou a trabalhar de casa. E desde então, ainda estamos trabalhando de casa em todas as regiões. E está sendo um trabalho de pouquinho em pouquinho, de precaução para voltar aos escritórios quando e onde for possível, o que não é uma realidade para o Brasil. E aí, pessoalmente, assim, eu tive muita sorte, para falar a verdade, porque o meu trabalho sempre foi remoto, sempre tive que me reunir muito com equipes de fora, além da equipe do Brasil, mas muitas equipes de fora do país. E aí eu tive muita sorte de poder continuar trabalhando e poder fazer isso de casa. Para mim, a rotina mudou, que ao invés de eu ir para o escritório, eu ficava em casa, fico em casa todos os dias trabalhando, mas a parte do planejamento, tudo isso segue. Só que, na verdade, eu acho que é até mais difícil você, e aí uma nota bem pessoal, de trabalhar, de separar o trabalho do resto da sua vida, porque o seu computador está do lado da sua cama. Então, você pode sempre trabalhar, tem horas que você não devia. Então, esse é um grande desafio, assim, bem pessoal para mim, que é separar um pouco as horas de trabalho e as horas de lazer e de estudo de outras coisas que eu quero fazer. Esse foi um dos maiores desafios, mas eu sei que, assim, essa realidade que eu tenho é a exceção da exceção e eu sou muito grato por isso, mas eu entendo que isso afeta muita gente e nos afetou também. E foi o que você falou, assim, tudo que estava planejado da Niantic, tanto a nível regional, assim, a nível do Brasil, América Latina, quanto a nível global, foi tipo, temos que mudar tudo porque tá com essa situação e a gente tem que ver o que vai fazer sobre ela. Mas acabou que teve algum ponto não exatamente positivo, porque era muito melhor que não tivesse pandemia, mas trouxe mudanças pro jogo que foram bem significativas, e essas mudanças afetaram a gente também, e permitiram coisas que a gente talvez não conseguisse tão facilmente antes. Então, a gente inseriu várias funções no jogo que não obrigam as pessoas a saírem de casa, que dá pra você jogar de casa com incenso, com range de Pokéstop pra você alcançar o Pokéstop mesmo sem estar tão perto, com as redes remotas, que foram a maior mudança de todas, eu imagino, e a segunda maior, o PVP, ou Go Battle League. Você pode batalhar de onde você é, sem precisar caminhar, e essa é uma mudança que a gente já falou que não vai retornar. Então, realmente foram mudanças muito impactantes e muito importantes, e que ajudaram a gente a ter o nosso jogo, porque, como você mesmo falou, o propósito do Pokémon GO e de todos os jogos da Niantic e sempre vai ser 3 coisas principalmente: você sair e explorar o mundo real, você fazer exercício, fazer bastante atividade física e você interagir com essas pessoas nesse mundo real que você está enquanto você se exercita. Então são esses 3 propósitos que motivam a gente a criar todos os jogos e que motivam muito o Pokémon GO. Então foi realmente um desafio muito grande e muitas coisas que a gente pensa como é que a gente mantém a interação sem estar junto fisicamente? E aí, você citou o exemplo do evento do Carnaval, foi uma coisa mais ou menos assim. A gente queria muito fazer essas atividades regionais, esses eventos regionais. Começou no ano retrasado, agora em 2019 ou 2020. Um dos dois, com um evento de Dia dos Mortos, que é uma tradição muito grande no México, na América Latina e
Europa também. E aí eu queria fazer alguma coisa similar no Brasil. Eu queria uma tradição basicamente, genuinamente brasileira, que é o carnaval. E muito que eu pensei foi, ok, a gente não vai ter carnaval, não vai ter desfile, eu não posso fazer nada que faça as pessoas saírem da rua, então como eu faço isso? E aí isso impactou diretamente no meu trabalho, que foi planejar um evento, permitir que as pessoas jogassem de casa, que tinha uma coisinha interessante para elas jogarem em casa, aproveitarem, e ainda assim interagirem juntos, assim, comemorar o carnaval em casa com Pokémon GO. Foi essa a nossa ideia com o evento. Um pequeno evento, assim, para começar, a gente sempre almeja coisas muito mais interessantes, mas foi isso. Tudo no nosso trabalho passou a ser, ó, como é que eu ainda faço algum tipo de interação social sem estar juntos fisicamente. Foi o maior impacto do nosso trabalho e eventos de carnaval foi uma coisa que a gente conseguiu fazer dessa forma e a gente pretende repetir mais para frente, sem nenhum plano bem definido ainda, mas com várias ideias para o longo do ano. Nossa, achei que agora talvez a gente fosse ter um spoiler ali, mas não foi o momento. Quase. Mas, enfim, pra gente já ir encerrando esse papo, eu queria fazer muito mais perguntas, mas a gente tem um tempo limitado. Eu queria saber o que a gente pode esperar do futuro do jogo aqui no Brasil e que você acha uma mensagem pra comunidade de Pokémon GO. Você mesmo falou, sabe, com uma comunidade muito apaixonada. Dizer pra eles, né, o que a gente pode esperar e o que você gostaria de falar pra essa comunidade hoje que tá jogando Pokémon GO e que às vezes cobra coisas, enfim, né? Deixa esse um recado pra eles. Primeiro falando assim do que a gente pode esperar pro Brasil e para a região, para a América Latina, para o futuro do Pokémon GO, ainda mais atenção e ainda mais aspectos regionais, ainda mais a gente celebrar a nossa cultura, celebrar coisas como carnaval e tradições brasileiras e tradições latino-americanas. Isso é uma coisa que vocês com certeza podem esperar, que a gente quer fazer muito mais. As redes sociais, a gente sabe que tem bastante coisa legal para fazer, né, nessa parte também, então isso é uma coisa que com certeza dá para todo mundo esperar. E a mensagem para as pessoas é primeiro agradecer muito a todos os jogadores e a todos os treinadores e por todos os comentários positivos, neutros, negativos, críticas, xingamentos, elogios, abraços, chutes e tudo isso. E como eu falei, as pessoas só comentam e só interagem com aquilo que elas se importam de fato. E se elas estão falando sobre o Pokémon GO, se elas estão vindo no Twitter, se elas estão vindo no Facebook, no Instagram reclamar ou elogiar, é porque elas realmente ligam para aquilo, porque elas realmente gostam do Pokémon GO, gostam de Pokémon, querem continuar jogando e vendo aquilo na melhor forma possível para elas. Então, a primeira coisa é agradecer. E a segunda coisa é desejar força para todo mundo nesse momento muito difícil para nós. O Pokémon, eu acho que é uma coisa que pode ajudar um pouco você a se distrair, se você tá muito com a cabeça no que tá acontecendo atualmente. Se você quiser se distrair um pouquinho, você pode tentar jogar o Pokémon, tem muitas outras coisas para fazer. Eu sei que é difícil, que nem todo mundo pode aproveitar, mas é desejar força pro pessoal e também que grandes coisas estão por vir. A gente sempre tá lendo tudo que é falado, sempre tá pensando em como a gente pode melhorar o jogo, em como a gente pode melhorar a nossa comunicação, em como a gente pode fazer mais coisas mais criativas aqui pro Brasil, pra região da América Latina. E vocês podem esperar por coisas grandiosas para esse ano. Muito legal. Olha, eu fico muito feliz de ver que tem uma pessoa que realmente é apaixonada, dá pra ver que você gosta muito de Pokémon e que você tem um carinho especial pela franquia. É muito legal ver pessoas assim trabalhando com Pokémon, porque assim, dá aquele quentinho no coração de que, ok, a gente não tá na situação da perfeita, acho que na América Latina a gente pode melhorar muito por aqui o trabalho com o jogo, até porque, né, é uma expansão da Niantic. Eu fico feliz de saber que tem alguém com esse empenho todo, lutando pela comunidade, lutando pelo jogo, e que eu tenho certeza que vai trazer coisas muito legais e que a comunidade brasileira pode contar. Então, obrigado de verdade por esse trabalho que você faz e obrigado por vir aqui na IndigoCon, falar um pouquinho, se apresentar um pouco mais da comunidade. E é isso, jogadores, falem, comentem, né? Já viu, ele gosta, ele lê tudo, a Niantic tá de olho, então, ó, subam hashtags e aí que o pessoal tá vendo. Também vou convidar vocês a participarem da nossa campanha aí que a gente tá fazendo junto com a Niantic, né, para ajudar o movimento, né, Panela Cheia Salva, que é um movimento super legal, com várias ONGs que estão envolvidas, né? Nós estamos nesta live, neste evento comemorativo, arrecadando doações, e tudo que a gente conseguir arrecadar, ó, Niantic se comprometeu a pagar o mesmo valor. Falou, ó, tamo lá, tamo junto. Então, os links estão aqui, vai aparecer em algum canto da tela, não sei se é QR Code ainda, não sei se vai ser o link, mas vai aparecer aqui, então você vai lá, faça sua doação também, né? Vamos ajudar, porque como o próprio Léo falou, é um momento muito difícil que a gente tá passando, e se a gente conseguir juntar essa paixão que a gente tem por Pokémon e ajudar quem tá precisando, né? Acho que isso é mágico, isso é incrível, e é legal ver a comunidade em prol de algo bom. Então, vamos aí, essa iniciativa muito bacana que a gente tá fazendo junto com a Niantic. Obrigado, Niantic, né? E o Léo aí, que brigaram muito para poder fazer isso acontecer. E em tempo recorde,
recorde até. Então, vamos nessa, vamos apoiar. E, de novo, Léo, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar de novo outro momento com mais novidades aí de Pokémon GO, hein? Tchau, eu que agradeço. E como você falou das doações, a comunidade do Pokémon GO sempre doou muito em todos os dias comunitários, sempre fez arrecadação. Eu tenho certeza que todo mundo vai participar. E como ele falou, como o Gustavo falou, a gente vai dar um match nas doações. Então, tudo que a galera doar, a gente vai dobrar essa doação. E se você puder doar e se você puder colaborar, colabore. Se você não puder, não tem problema. Se você puder ficar em casa, fique em casa também. É sempre um recado muito importante. Mesmo sendo um Pokémon GO, a hora de você ficar, realmente. Então, é isso. E obrigado, Gustavo, pelo tempo e pelo trabalho. Muito animado com isso. Valeu mesmo. Eu agradeço. E é isso, pessoal. Agora a gente segue aí com a programação da IndigoCon. E fique aí, porque tem muito mais evento, muito mais painéis, muito mais novidades pra gente comemorar esses 25 anos de Pokémon. Até mais!